Foi muito estranho quando vou falar do Silvio Santos. Muito estranho, porque ele deixou, parece que 1%, não se confirma muito explicitamente, mas parece que ela é uma acionista mínima, né, do grupo Silvio Santos. E eu estava divulgando isso, dizendo que a maioria dos homens, quando morrem, é que surgem esses benefícios para prostitutas, que os filhos às vezes não recorrem, porque o patrimônio do pai de 10 milhões, 20 milhões, e deixou um terreno para uma prostituta de 300 mil, vai ficar lutando, às vezes mora fora do Brasil, aí não vai querer entrar. Meu pai saía com essa prostituta, deve ter deixado mesmo, entendeu agora? São patrimônios, coisas pequenas em relação ao montante, não é 50% dos bens, não são 50%, 60% dos bens. Ele tinha um patrimônio de 10 milhões, deixou 8 milhões para o cafetão. Aí vai levantar suspeitas. Mas ele tem um patrimônio de 10 milhões e deixou um patrimônio de 500 mil para uma prostituta, não vai levantar tanta suspeita. Um pouco aberrante, mas às vezes até menos. 300 mil, 400 mil. Isso acontece muito aqui na cidade de Niterói. E parece que a morte do Silvio Santos, com esse favor a Hélio Gazzarose, tinha esse aspecto de desmentir o que eu estou falando. Desmentir o que eu estou falando. Ele foi induzido por ela, aí não, ele também está morto, não vai poder se defender. Mas parece que o aspecto de favorecer ela dessa forma explícita foi para combater a minha fala, que eu estava alertando os homens com relação a isso. Ele morre, os filhos vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, da Europa, para resolver o funeral e a abertura do testamento. E de repente se depara com um apartamento de 300 mil no nome da prostituta. Poxa, ele já está com trabalho lá fora, o pai já deixou 100 milhões, 20 milhões. Ele nem queria nada do pai, nem precisa de nada do pai. Aí não vai brigar com prostituta da cidade, entendeu? Conceituada, é tudo prostituta conceituada. Se é que se pode usar esse termo para uma prostituta. Mas ela é antiga na prostituição e sai só com homens públicos. Então não vai se perder, não vai mentir por causa de 300, 400 mil. Entendeu agora? A tese é essa. A malandragem é essa. E aí ela confirma que não, seu pai deixou mesmo. Quando não, eles se casam. Ela se casa com um homem idoso, aí ele falece e ela se torna beneficiada pela pensão, que não ficaria para os filhos não teriam direito, ia ficar para o Estado, 15, 20 mil, tudo prostituta pensionista, de homens que faleceram. E que ela não ficou com bem nenhum. Os bens, os filhos ficaram tudo. Não entrou no testamento. Ficou com a pensão. O filho também não vai brigar. Porque está bem de vida. Vai lá que meu pai teve realmente. Meu pai sabia que o pai saía com piranha. Direto. Ela entrou na casa do pai para ser cozinheira. Depois que o homem morre, está com união estável. É muito comum na cidade também. Transformar vínculos empregatícios em uniões estáveis. É outra situação muito comum na cidade. Aí as prostitutas ficam todas pensionistas dos homens da cidade. Pensão que os filhos também não vão brigar. A mãe às vezes já está morta, só tinha o pai. Os bens já estão todos com eles e eles todos bem de vida. E a pensão não ia ficar para o filho. Por isso que os filhos normalmente não brigam por essa pensão. Que ia ficar para o Estado, aí fica para uma prostituta. E é comum na cafetinagem também. Quando eles estão com 70, 80 anos de contribuição, ele já tem uma prostituta para ficar pensionista dele, do próprio cafetão. Se ele não for casado, tem essa situação também. Beneficiar às vezes é viúvo,
Aí falece o cafetão e a prostituta tem que deixar alguém beneficiado por aquela pensão para não ficar para o Estado. Nunca fica para o Estado. Então, uma pensão, às vezes, pode durar 150 anos. 100 anos, por exemplo, morreu com 120 anos, de repente. Uma aposentadoria pode ser prolongada aí, ele tinha 80, ela tem 20, tinha 70, ela tem 20, aí mais 80 anos, 140 anos, né? 150 anos. Pode ficar uma pensão do Estado para alguém, em média 150 anos. Ele contribuiu 80 anos, 70 anos, né? Ela tem 20, vai ficar mais 80, vai ficar mais 60 anos. Mais 60 anos usufruindo o dinheiro do Estado, que não é dela. Mas são armações da cafetinagem. Deixar para pessoas de 30, 40. Aí quando você vê cafetina com homem de 40, você já entende a situação. Que ela vai deixar para ele. Isso fica para manutenção do grupo da cafetinagem. Ao invés de ficar para o Estado, para beneficiar a população como um todo, fica com a cafetinagem. Então, cafetinas de 50 que estão adoecidas, estão com problemas, elas já colam logo com um rapaz de 30. Comparsa deles mesmo. 40. Porque se ela morrer, a pensão fica para ele. Às vezes a gente nem tem nada. É só para constar no Estado. Para repasse de bens. Aí a cafetina com 60 tá com um rapaz de 30. É para repassar para ele, numa situação de morte dela. Isso é comum também. Então o Estado fica aí com 120, 130 anos. 130 anos. A pensão, né? O tempo de